de ir ao cinema hoje se resume em ir ao shopping center ver os blockbusters hollywoodianos. E nessa realidade de um parque exibidor extremamente acanhado no Brasil, né? Só 7,5% dos municípios têm sala de cinema comercial, e essas salas são concentradas no eixo do São Paulo, quase 50% delas, e elas são elitizadas porque são caras. Então, nessa realidade, além disso, um predomínio excessivo de filmes hollywoodianos, a gente não tem um cenário muito bom para distribuir filme brasileiro, não. O filme independente realmente não tem lugar em sala de cinema, não tem. É aí que a gente começa a olhar para as sessões alternativas. Paralelo a isso, eu acredito nesses novos ventos, assim, eu chamo de novos ventos, que é uma vontade cada vez maior das pessoas fazerem sessões alternativas, onde dá, e dos cineastas liberarem seus filmes depois, respeitando um tempo de exploração comercial da obra, né? Então, se ela vai ficar, um filme fica 2 semanas, 3 semanas em cartaz e faz menos de 10 mil espectadores, então é só para dizer que existiu na sala de cinema mesmo, porque não é ali que se ganha dinheiro, né, com a distribuição, vai ser nas outras plataformas, seja VOD ou seja streaming, qualquer outra plataforma, ou até TV, venda para TV. Então, os filmes longas-metragens independentes no Brasil, eles têm que circular por essas outras vias. E aí, já que o Duda estava me contando meio que cinema da dádiva, né? Quase assim, fazer um cinema porque acredita naquela história, mais do que para visar o lucro, é exibir cinema porque você acredita que o cinema é fundamental para a educação das pessoas, né? É fundamental que a gente conheça as nossas histórias. Agora, um polo, assim, que fosse realmente ter força de produzir para fora, assim, eu sempre achei isso um pouco demais. Eu sempre pensei assim, tá, tem que se fazer como tem que se fazer audiovisual em qualquer lugar, né? Qualquer lugar a gente tem que contar as nossas histórias. Então, sim, a gente vai fazer dos modos que dá. Eu acho que o cinema, ele mexe em ponto, assim, ele mexe em pontos que facilitam essa formação de redes. Eu acho que redes é o quê? A gente formar os parceiros que nos apoiam, né? Que facilitam a nossa vida. Desde o cara que vai dirigir fotografia para ti, o cara que vai te emprestar o equipamento, a padaria que vai abrir a porta no domingo para te filmar, tudo isso. Isso são as redes que a gente forma. E o polo seria mais essa ideia de, tá, ali tem muita produção em sequência que faz com que facilite as coisas, e ali tem um polo contínuo de produção. Isso aí sempre foi difícil de fazer no interior, né? Continua, eu acho que um pouco difícil. E as redes, para mim, são fundamentais. Sem elas, a gente não faz esse tipo de coisa. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que o cinema ele tem uma coisa de um encantamento. Eu acho que a arte tem uma coisa de encantamento, mas eu não sei. Eu arrisco dizer que o cinema, de todas, ele é o mais forte nesse sentido, porque ele consegue chegar a todas as pessoas de uma forma já bem, assim, assimilável, né? Porque, querendo ou não, eu penso assim, agora estou pensando no doutorado das salas de cinema dentro de universidades, e aí se fala muito de extensão, tem extensão na música, tem coral nas universidades, tem teatro, tem. Agora o cinema, ele é a única área que é possível ter uma sala aberta todos os dias, com 5 sessões por dia, e coisas diferentes, e por um mês inteiro, entendeu? Porque tem muita. A produção do cinema, ela tem essa coisa de facilmente acessar as pessoas, e de ter esse encantamento, tanto para as pessoas quererem, eu quero ajudar o filme, como para quem vai trabalhar. Todo mundo quer trabalhar num filme. Então todo mundo quer fazer um filme. Então a gente que é cineasta, é quase uma cachaça. Fazer um filme é um vício. Então tu topa fazer loucuras que é fazer um longo com o valor de um curto, o que não é certo. Eu jamais vou defender esse tipo de coisa, porque o que a gente defende é que haja cada vez mais políticas públicas sólidas para financiar esse tipo de produção, que é muito trabalhosa, que é o cinema, né? Mas a gente faz isso porque há tanto encantamento ali de, eu quero contar essa história é importante ser contada. E acho que o grande passo nós vamos dar no cinema do Brasil quando os cineastas pararem de querer apenas contar a história e quererem fazer com que ela chegue nas pessoas, né? Porque eu acho que o olhar, a política pública, o ensino, tudo é voltado para produzir, né? Vamos fazer filme, vamos fazer um filme. Agora, pouco se olha para a difusão, né? Que é a distribuição e a exibição. Como fazer cinemas desses jeitos, assim, mambembe, né? Meio sem as condições ideais. Quando tu tem e se anuncia como uma produtora sem fins lucrativos, né? Diferente da RBS, se a RBS chega e solicita como professor da URGS, não consegue uma sala de aula, talvez ele vai dizer assim, mas peraí, a RBS, então como é que vai ser isso, o que tu vai dar? Agora, se é uma produtora que está lá fazendo cinema de guerrilha, a URGS vai querer ajudar, entendeu? As pessoas vão querer ajudar. Há uma simpatia para projetos alternativos, e as pessoas normalmente se sentem também
né, querendo acolher aquilo, e aí acabam ajudando, né? Então, esse tipo de coisa, não, para eles que fazem cinema nesse modo assim tão de, a gente chama de brodagem às vezes, né, que vem de brother, que é a ideia de parceria mesmo. Então, eu acho que vai se abrindo portas. Mas para se abrir as portas, eu sempre digo isso, eu digo para os meus alunos mesmo, uma coisa fundamental é credibilidade e comprometimento, né? Por exemplo, todas as vezes que alguém me apoiou, a gente não só pegou o nome para botar nos agradecimentos, mas pegou o contato para avisar quando ia lançar, de alguma forma mandava o link, ou na época do DVD, dava um DVD para quem apoiava de fato, assim, dá um retorno. O comprometimento se dá nessa credibilidade de ser uma pessoa que leva a sério o que tu faz, né? Termina o filme, exibe o filme, mostra o filme, difunde o filme, então acho que é mais do que fazer, né? A rede, ela vai sendo criada por aí, a gente vai sendo conhecido pelo que tu já faz, pela forma de fazer. Acho que isso é fundamental para fazer cinema assim, sem grana, as parcerias.